Oi, pessoal! Preparados para a especialidade de cultura indígena? Então vamos lá! Então, pessoal, o primeiro requisito dessa especialidade, ele pede então para você, desbravador, descobrir por que os nativos americanos são chamados de índios. Então é o seguinte, normalmente a gente ouve falar que os europeus, né, os portugueses, eles faziam um caminho para as Índias, porque lá nas Índias tinha a seda, tinha as especiarias que eles buscavam. Então eles acabaram, né, mudando um pouco a rota, se perderam, né, em vez de ir para as Índias, eles encontraram, né, o Brasil, e aí eles encontraram o Brasil e aí chamaram então os indígenas, as pessoas que moravam aqui, de índios, porque eles iam para as Índias. E eles chamavam todas as pessoas que não eram da Europa, que eram diferentes, de índios. Só que é o seguinte, essa história ela vai um pouquinho mais além do que simplesmente esse fato. Então, nós vamos explicar um pouquinho como foi de verdade a chegada dos portugueses ao Brasil, como que isso aconteceu de verdade, porque essa é uma coisa que você vai pesquisar, você vai encontrar muito isso, que eles simplesmente estavam indo para as Índias e se perderam contra o Brasil. Mas essa não é toda a história. E você, desbravador, que é inteligente, que gosta de sempre saber a verdade, de se aprofundar na sua especialidade, então nós vamos fazer um vídeo explicando então como isso realmente aconteceu, tá bom? Então fiquem ligados no vídeo que vai falar sobre a descoberta do Brasil. Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre a questão dos indígenas, de onde eles surgiram, são todos iguais? Uma coisa muito importante, os indígenas, eles não são todos iguais, como muitos pensam. Cada tribo possui língua própria, uma cultura diferenciada. Então, se vocês querem saber um pouquinho mais sobre eles, aqui no link do vídeo, no link da descrição, a gente vai deixar para vocês alguns vídeos de outros canais que falam um pouquinho sobre a questão indígena, sobre as diferentes tribos, tá bom? Vale muito a pena dar uma olhada. O requisito 2 dessa especialidade, ele pede para você, desbravador, então apresentar 5 utensílios que são domésticos e são produzidos pelos indígenas. Então, o primeiro utensílio é a cuia ou cabaça, como vocês podem ver nessa imagem. Essa cuia ou cabaça é nome dado ao fruto da cuieira, bem como ao vaso, que é feito então desse fruto maduro, depois de esvaziado e retirado o miolo. Então ele é bem interessante. Depois nós temos então como segundo item a colher de pau, que é essa aqui. Eu acho que todos nós também acabamos tendo colheres de pau em casa também, né? E ela era um dos objetos utilizados na culinária dos povos indígenas que eram desconhecidos pelos europeus. Olha só que interessante. O terceiro utensílio é a concha, que é essa aqui. Essa concha, ela é feita com a quenga do coco e cabo de madeira de coaçu e nylon. As conchas furadas, elas servem então para tirar o feijão. E as não furadas, elas servem para tirar o caldo e fazer então o pirão. Temos também o copo de bambu. Essa eu acho que alguns desbravadores já devem até conhecer, né, em acampamento. Eles são usados pelos indígenas, então esses copos feitos com bambu, para tomar água e colher mel. Na casa de reza também, eles servem para conter a água que o pajé vai utilizar para batizar as crianças indígenas. Temos também a faca de pedra, que essa é bem óbvio, né? É a faca utilizada então para cortar as coisas. Agora que nós vimos então alguns utensílios domésticos, né, que os indígenas usavam, agora é o seguinte, esse requisito é uma delícia. Ele pede então para você, desbravador, listar 15 pratos típicos que foram introduzidos na culinária gastronômica, né, do nosso país pelos indígenas. Então é o seguinte, o primeiro prato típico é o beiju. O beiju, ele é um prato dos indígenas que viviam inicialmente na região que hoje é o estado de Pernambuco. O beiju, ele é feito a partir da massa da mandioca e que ela é espalhada pela frigideira e forma uma espécie de crepe seco. E entre os recheios mais comuns para o beiju nós temos o coco, a carne seca e o queijo coalho.
Olha só que delícia, olha que delícia o beiju. O segundo prato típico é esse aqui. É a culinária macuxi, mingau de farinha de tapioca. É uma espécie então de mingau feito à base de tapioca. Ele é um prato quente e extremamente consumido no desjejum em função então de seu potencial energético para dar energia para fazer as atividades do dia. O terceiro prato é o ii. Ele tem como base a mandioca, como vocês sabem, né? A mandioca é um dos alimentos principais da culinária indígena e por fora ele lembra muito a pamonha, né? Que eu acho que todo mundo aqui já conhece, já viu uma pamonha, que é essa aqui. E o ele é embrulhado então por folhas, ao invés da palha do milho, que é envolta então numa folha de bananeira. A bolacha, ela é feita unicamente de mandioca. E depois de ralada, ela é espremida e embrulhada na folha, já preparada e cozida em água fervente por 2 vezes. E olha só como que fica, né? O ii. Temos também a canjica. Esse aqui eu acho que todo mundo conhece, já experimentou alguma vez na vida. A canjica, se você não sabia, olha só, ela é herança dos indígenas tupinambás. Em algumas regiões brasileiras, esse prato recebe o nome também de mungunzá. O próximo prato, então, é a jiquitaia, que é esse aqui. Ele é um prato tipicamente indígena, mais precisamente banivá. A iguaria, ela é composta, então, por uma mistura de pimentas que são secas ao sol e piladas junto com sal. Entretanto, algumas pessoas elas fazem esse preparo utilizando soro de queijo. Neste preparo, então, as pimentas frescas, o sal e o soro são colocadas em um pote. O preparo ele é curtido durante alguns dias e aí depois ele fica pronto quando o vidro é aberto e não há mais gás que venha dessa mistura. Deve ser extremamente forte esse prato, né? Então aqui o jiquitaia. E agora a moqueca. Esse aqui eu já tive a oportunidade de experimentar e ó, é uma delícia. Apesar de, algumas alterações, conforme o tempo, a região, a moqueca, ele é um prato tradicionalmente indígena. Ela vem da língua tupi, poqueca, que quer dizer assado de peixes. Ela é muito consumida, então, junto com o pirão, que tem como base a farinha de mandioca e o caldo de peixe. E originalmente ela era feita assada em áreas cobertas de cinzas e em grelhas de varas. Olha só que interessante. Temos também, como culinária indígena, o tacacá, que é esse aqui. O tacacá, ele é um prato tipicamente indígena que tem como base, então, qual alimento que eu falei para vocês, que é extremamente usado pelos indígenas? A mandioca. E sua preparação, então, há um caldo amarelado que recebe o nome de tucupi. Este caldo quente, ele é colocado sobre a goma de tapioca e é servido muito quente em cuias, juntamente com jambu, pimenta e camarão seco. Pode sofrer, então, algumas variações em cada estado, Como eu já falei, a culinária ela vai mudando conforme região, estado e tudo mais. O próximo prato é esse aqui, ó, o tichu. A banana é o principal ingrediente desse prato. Ele é usado, então, como acompanhamento de peixes ou para engrossar caldos e sopas. E temos também a pipoca. Você já parou para pensar de onde veio a pipoca? A pipoca, ele é um prato tipicamente indígena. Olha só que interessante, Eu acho que todo mundo aqui já comeu pipoca, vai no cinema, come pipoca, ou em casa vai assistir um filme e come pipoca. E a pipoca é um prato indígena. Ela tem origem na alimentação dos indígenas da América. Quando os europeus eles chegaram aqui, eles descreveram a pipoca como sendo um salgado de milho. Inicialmente, as espigas de milho elas eram colocadas inteiras, diretamente sobre a fonte de calor. Somente com o passar do tempo, então, é que os grãos foram colocados separadamente. Olha só que legal. Temos também o buré, que é o seguinte, o ingrediente principal desse prato é o milho. E ele leva também como ingredientes o broto de abóbora, a cebola e o alho. Caiu um aluá.
A mandioca é um ingrediente básico e através de sua fermentação, ela deve ser ralada, amolecida em água e cozida, triturada e recozida para fermentar. E ela pode ser misturada, então, a mandioca com frutas ou caldo de cana. A preparação do caium é uma tarefa feminina, ou seja, os homens eles não devem preparar, não participam dessa ação. Nenhum homem fica por perto. Os pedaços de mandioca, eles são fervidos até ficarem bem cozidos e depois eles são colocados para esfriar. Aí é que vem a parte mais interessante, então, de como se faz esse prato, As mulheres e meninas, elas se reúnem ao redor da panela e colocam os pedaços de mandioca, então, na boca, mastigam bem e cospem tudo num recipiente. A lógica deste processo ela é bem simples. As enzimas da saliva, elas convertem a pasta que ela é mastigada em açúcares fermentáveis. E toda a meleca, então, que é mastigada e cozida depois, é colocada em potes de barro, então, para fermentar. Quando pronta, depois de todo esse processo, a bebida ela fica opaca e densa e ela fica com um gosto extremamente azedo. Olha só, Esse eu acho que eu não teria coragem de experimentar. Mas ele é um prato tipicamente indígena, Da cultura deles e é bem interessante. Olha só como que ele fica. Tiçadaré. É uma culinária, um prato da culinária chavante, dos indígenas chavantes. O milho, então, ele é debulhado, peneirado, então, até virar uma farinha. Com a massa preparada, deve colocá-la então nas folhas de bananeira brava em formato circular. Ele então é um bolo de milho tradicional e bem grandão. Olha só que interessante. Paçoca de banana da terra. É uma receita típica da culinária tupinambá. Mais uma da culinária tupinambá, hein? E o principal ingrediente, qual que é? Banana, Quinhapira. Ele é feito com água, pimenta e sal de folhas. E quando pronto, ele pode ser servido com beiju de tapioca ou farinha. Lembram do caium aluá, que eu expliquei para vocês, que as mulheres que fazem e tudo mais? Então, mais uma que as indígenas que fazem. Caiçuma. É feita pelas índias e é uma bebida alcoólica de mandioca, que tem o seu processo, então, na fabricação, um verdadeiro ritual. Olha só que legal. Então, pessoal, estão gostando da especialidade? Estão aprendendo algumas coisas? Olha só quanta coisa interessante, Eu nunca imaginei que a pipoca fosse ser um prato tipicamente indígena. Mas se você está gostando, quer aprender muito mais então com essa especialidade, fique ligado nos próximos vídeos. Tchau, pessoal!